O Pra Você Ver de hoje traz uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Lula. Em outubro, ele conversou com a Revista do Brasil e agora a gente acompanha trechos dessa entrevista. O metalúrgico, sindicalista e fundador do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi presidente do Brasil por 2 vezes, entre 2002 e 2010. Aos 68 anos e principal cabo eleitoral de Dilma Rousseff, sua sucessora, Lula falou sobre a reta final das eleições, inflação, reforma política e dá um alerta. O povo deve ficar atento com o que está em jogo. Eu acho que a qualidade da oposição caiu muito. E, aliás, a qualidade do debate político no Brasil caiu muito. Nós voltamos a velha prática da política brasileira, as acusações de época de campanha. Se você for em cada estado, ver como é que se deu a disputa de governo de cada estado, você vai perceber que houve processo de denúncia de A contra B o tempo inteiro. Tá? Se você for daqui a 2 anos nas cidades brasileiras, você vai perceber que todos os candidatos a prefeito têm denúncias de A contra B. E o mesmo acontece para presidente da República. Sabe? Virou uma cultura, virou sabe? Parece que todo ano ressurge o espírito lacerdista nesse país de tentar derrubar alguém com difamações, com ensino. Você não precisa provar nada, você só denuncia. Se for do interesse da imprensa, ela digere e faz a divulgação que bem entender. Ou seja, sem o compromisso de pedir desculpa depois se a pessoa foi inocente. O que tem, na verdade, é uma imprensa partidarizada. A grande oposição no Brasil hoje não é o PSDB. A grande oposição no Brasil hoje é a imprensa escrita, a imprensa televisada e a imprensa falada. Ou seja, esses são os grandes partidos de oposição que, enquanto o candidato espera, o ano inteiro para ter uma eleição, para ter 45 dias, para ter o horário gratuito na televisão, que não é gratuito coisa nenhuma, porque deduz no imposto de renda. Termina o Estado pagando esse negócio. Eles fazem campanha 24 horas por dia durante o ano inteiro, ou seja, não tem limite. Né? Os adversários, embora sejam os mesmos das outras disputas do PT, eles estão mais raivosos, eles estão mais nervosos e mais agressivos, que é uma contradição com todo o discurso que eles fazem, ou que faziam contra o PT, que o PT era agressivo, que o PT era não sei das contas, ou seja, agora é o PT que está muito tranquilo e eles que estão muito agressivos. O PT conseguiu mudar o jeito de governar o Brasil. O PT conseguiu estabelecer uma nova relação entre o Estado e a sociedade, entre o governo e setores organizados da sociedade. E isso incomoda essas pessoas, porque, eles não querem que as pessoas participem. Ou seja, nós gostaríamos que a campanha, ao terminar, além da somatória de voto, tivesse a somatória de um crescendo do aumento de consciência política da sociedade. Ou seja, que as pessoas terminassem o processo eleitoral gostando mais de política, se sentindo mais participativo, disposto a exigir e a cobrar mais dos eleitos. Eu espero isso. Agora, se ficar só na agressão pessoal ou partidária, eu acho que a gente não politiza a sociedade. Como esse debate econômico está meio escondido do noticiário, o destaque de todos os jornais são as denúncias do diretor investigado da Petrobras, do doleiro, e de que forma que esse debate pode prejudicar a campanha da presidenta Dilma. Olha, eu estou preocupado, eu estou muito preocupado porque às vezes eu tenho a impressão que nesse país tem sempre uma tentativa de golpe, né? Tem sempre um Carlos Lacerda querendo derrubar alguém, né? Você veja uma coisa, você tem um processo em que as pessoas estão, fazendo delação premiada. Esse processo está nas mãos da Suprema Corte, na mão de um ministro da Suprema Corte, porque isso não pode vazar, porque é preciso, depois da delação premiada, investigar para saber se é verdade a delação que o cara fez, né? Estranhamente,
sabe, como a Suprema Corte reivindicou o processo para lá, o juiz, sabe, convoca as pessoas para depor e coloca na internet o depoimento. Quase como se fosse uma ação política, sabe? Quase como se fosse o seguinte: vamos fazer um depoimento agora, sabe, para dar material de campanha para os adversários do PT. Sabe? Porque se daqui a 3 ou 4 meses a investigação for provado que não é verdade o que ele falou, o prejuízo está feito. O prejuízo está feito. Então, eu acho que é gravíssimo o que está acontecendo. Às vezes me cheira a tentativa de golpe mesmo, às vezes me cheira a tentativa de colocar em risco o processo democrático desse país. Sabe? Porque dar material de denúncia no processo de campanha por insinuações, né? Porque o que foi prometido para esses senhores na delação premiada? O que foi prometido para eles? Será que foi só diminuir a pena ou será que foi prometido pelo, olha, se o PT for derrotado, poderá ter mais coisas? A gente não sabe. Sabe? Então é perigoso, acho que esse é um processo insidioso no Brasil, porque não tem nenhum momento da história do Brasil em que o governo investigou mais qualquer denúncia contra qualquer pessoa do que nesse governo. Sabe? Não tem nenhum país que tenha a quantidade de instrumentos, sabe, desde a transparência das coisas que o governo faz, até a fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Contraloria Geral da República, ou seja, é um governo que criou até a lei da transparência, ou seja, do acesso à informação. Qualquer um de vocês pode ligar para o Planalto e pegar qualquer informação. Crítico quando o assunto é preconceito, Lula deu sua opinião sobre as manifestações preconceituosas nas redes sociais geradas pela vitória expressiva da presidenta Dilma no Nordeste. Ele afirma que isso acontece por causa da ascensão social da população nordestina, fruto de uma política de desenvolvimento na região e que acaba incomodando algumas pessoas de estados mais abastados, como São Paulo. Essa questão da conscientização, assim como aconteceu em 2010, logo depois do resultado do primeiro turno, teve um monte de repercussão nas redes sociais, principalmente falando mal dos nordestinos, aquela coisa toda, mostrando aquele rancor, que foram gente pedindo separação e coisas piores, né? Nesse sentido, assim, a conscientização no Brasil não aumentou, a gente está vivendo uma certa separação aqui entre o Sudeste, principalmente o Sudeste, que a coisa é muito concentrada em São Paulo e o Nordeste? Não, eu acho que o nível de consciência política, às vezes, acirra esse debate. Mas se você olhar historicamente, uma grande parte dos políticos nordestinos sempre acharam que São Paulo age com eles como os Estados Unidos acham com os outros países. Ou seja, São Paulo é uma espécie de Estado imperialista para os estados mais pobres. E, ao mesmo tempo, São Paulo leva sempre a vantagem, porque como é o Estado, sabe, mais rico, é o Estado que foi preparado e vocacionado desde há muito tempo. Recebeu mais universidades, recebeu mais doutores, recebeu mais mestres, recebeu mais pesquisadores, sabe, mais indústrias, ou seja, a São Paulo, então, teve uma vantagem sobre o restante dos estados. O que nós começamos a fazer? Nós começamos a estabelecer uma política de desenvolvimento que levasse em conta a diminuição das desigualdades regionais e permitir que o Brasil fosse mais igual. Ou seja, que tivesse mais escola, que diminuísse a mortalidade infantil, que diminuísse o analfabetismo, que tivesse mais empresa, mais emprego no Nordeste, ou seja, e esse foi o grande mote, sabe, que fez com que o Nordeste crescesse mais do que São Paulo. E você percebe que o PIB de São Paulo, o crescimento de São Paulo e a importância da economia paulista em relação ao PIB tem diminuído. Não é só porque São Paulo tem perdido empresa, é porque o Nordeste tem ganho empresa e tem gerado um desenvolvimento mais rápido que São Paulo. O que é normal. O que é normal. Eu lembro que quando nós começamos o governo,
As pessoas não tinham crédito, as pessoas não tinham em alguma região do país nem o que comprar, né? Porque não tinha lugar para vender. Ou seja, quando começa a ter um mínimo de desenvolvimento, as pessoas começam a ter acesso. E a economia começa a ascender, e as pessoas começam a ter direito, e as pessoas começam a exigir mais. E aí fomenta essa divergência que eu acho absurda. Ou seja, e não é só no Brasil. É importante lembrar que no mundo inteiro sempre foi assim. Toda vez que a camada mais pobre da população ou de uma região começa a ascender socialmente, aqueles que já ascenderam começam a ficar com raiva. Ou seja, começam a ficar preocupados. Ou seja, sabe, é mais gente no restaurante, sabe, é mais gente no avião, no aeroporto, é mais gente viajando de trem, é mais gente no shopping, é mais gente... E gente que eles não conheciam. Sabe, gente que antigamente não conseguia entrar no shopping, não conseguia comprar umas coisas, pessoas que ficavam perambulando na rua, andando, olhando loja, sabe, e não comprava porque não tinha. Hoje as pessoas têm. Hoje as pessoas podem comprar alguma coisa. Ainda humilde, mas já pode comprar alguma coisa. Então isso vai criando um certo rancor, sabe? Incomoda para as pessoas pobres comprarem carro, o trânsito está ruim, é porque os pobres, sabe, o pobre não tem que ter carro, tem que andar de ônibus. Lamentavelmente, esse pensamento, graças a Deus, ele está na cabeça de uma minoria das pessoas. Sabe? Nós já tivemos várias tentativas separatistas, sabe, no Brasil. Graças a Deus, esse país tem dimensão política para ser um único país, ou seja, do Iapoque ao Chuí, e é assim que nós vamos querer ser, e é assim que nós vamos continuar fazendo política. Ou seja, e vai sempre existir preconceito, sabe? O preconceito contra o nordestino, contra o pessoal do norte, o preconceito com o negro, o preconceito com o pobre. Ao ser indagado sobre a declaração do ex-presidente do Banco Central do governo FHC, Armínio Fraga, sobre a necessidade de arrumar a casa, Lula foi enfático. Arrumar a casa é um eufemismo para aumentar o desemprego e reduzir ganhos salariais. Armínio Fraga será o ministro da Fazenda caso Aécio Neves vença a eleição. Acompanhe. Quando o Armínio Fraga fala em arrumar a casa, é porque ele não tem coragem de dizer que é preciso ter um pouco de desemprego, na lógica dele, é preciso diminuir os ganhos salariais e é preciso diminuir, sabe, os ganhos do salário mínimo. Tá? Além disso, é preciso acabar com essa política de transferência de renda e é preciso dificultar o crédito. Se ele pudesse falar fora do processo eleitoral, o que ele ia fazer era exatamente isso. Por isso que ele fala arrumar a casa. Sabe? Ele não é nenhuma arrumadeira, porque quando ele estava no Banco Central, ele ajudou a desarrumar a economia desse país. A inflação estava a 12,5% quando eu cheguei na presidência da República. O Brasil devia 30 bilhões de dólares ao FMI. Vivia ele um malandro dos Estados Unidos buscando dinheiro para fechar a conta no final do mês. Nós tínhamos um desemprego de quase 13% nesse país. O salário dos trabalhadores não aumentava, o salário mínimo não aumentava. Então, ele, na verdade, não é nenhum arrumador de casa, ele é um desarrumador de casa. Ou seja, quem arrumar a casa fomos nós, que provamos que é possível aumentar o salário mínimo, que é possível aumentar o salário das categorias organizadas, que é possível fazer política de transferência de renda e, ao mesmo tempo, é possível você controlar a inflação. Sabe? Então, é importante que o povo saiba claramente que o que está em jogo, sabe, é um projeto de volta ao que nós já conhecemos há muito tempo nesse país. Sabe, a volta ao passado, onde os trabalhadores fazem greve e não ganham nada. Eu cansei de fazer greve, sabe, e voltava para trabalhar sem ganhar nada. Às vezes nem inflação a gente recebia. No próximo bloco, Lula é categórico ao afirmar o equívoco da oposição enquanto simpatizante da privatização de bancos públicos e o que significou a superação brasileira na crise internacional. A gente já volta.